Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós reconhecemos que precisamos da intervenção graciosa do Senhor para o entendimento da Tua vontade revelada nas Escrituras. Obrigado, porque nessa manhã, mais uma vez, o Senhor nos reúne com o propósito de falar ao nosso coração acerca do tema dessa classe, com o objetivo que sejamos edificados, fortalecidos, instruídos, e assim possamos ser boca do Senhor nesse mundo, que tanto tem abandonado a verdade absoluta, Cristo, e se enchido das verdades relativas. Ajuda-nos, usa a tua filha, que a tua graça, mais uma vez, a use como instrumento nessa manhã, e cada coração, o nosso coração, receba nessa manhã o que tu tens para nós. E tudo isso redunde em louvor, em glória, em adoração ao teu nome que é santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa aula de hoje é uma sequência da aula anterior. E para isso a gente vai fazer uma pequena lembrança para aqueles que não estavam aqui e para aqueles que estiveram, mas para que possam relembrar um pouco do que a gente tem dito nas últimas aulas. A gente tem refletido nesses nossos encontros, e principalmente nos dois últimos, sobre o privilégio, na verdade, o incrível privilégio que nós temos de sermos criados, homens e mulheres, à imagem e semelhança de Deus. E tudo isso para que pudéssemos glorificá-lo e para refletirmos a sua glória. Nós conversamos também sobre os distintos papéis atribuídos por Deus a cada uma dessas pessoas, ao homem e à mulher, e sobre esses papéis distintos que estão claramente expressos nas Escrituras. Compreendemos ainda sobre isso a complementaridade desses distintos papéis. E, só lembrando um texto, parafraseando, na verdade, John Piper, quando ele diz que, e estendendo isso aos homens, porque também é aplicável, ele diz que nós não podemos desperdiçar a nossa feminilidade, a nossa masculinidade, acréscimo meu, porque elas foram criadas para a glória de Cristo. Então, que sejamos homens e mulheres para a glória de Cristo. Mas, especificamente em relação à feminilidade, que está ligada ao nosso tema de hoje, que está relacionado, na verdade, ao exercício dessa feminilidade, na igreja, principalmente, eu achei que seria interessante a gente relembrar só os pontos que a gente tratou na aula passada. Ou seja, a mulher que busca a verdadeira feminilidade, ela crê que toda a Escritura é inspirada por Deus e revela a sua verdade. Ela confia totalmente em Deus. Ela crê que foi criada por Deus, a sua imagem e semelhança, em igualdade de valor e dignidade com os homens, para refletir a glória e para glorificá-lo de uma forma distinta da masculina. É uma forma distinta. Ela sabe que o plano original de Deus, de complementaridade, é muito bom e que toda rebelião contra ele é fruto do pecado. E ela procura sempre se dispor a estar no centro do propósito de Deus para a sua vida. E ela sabe que essa sua disposição de cumprir a vontade de Deus é sua verdadeira liberdade em Cristo. E ela também afirma, recebe e cultiva de forma apropriada a força e a liderança de homens dignos em seus diferentes relacionamentos. E, por que não repetir algo que eu disse na última aula? A gente viu também que tudo isso era muito bom, porque refletia a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, como está escrito lá em Romanos 12, 2. Esse caminho a gente percorreu até agora, para que hoje a gente pudesse, mais uma vez, à luz das Escrituras, refletir sobre um assunto que há algum tempo entrou em nossas vidas e que faz, na verdade, hoje está na pauta diária de discussões de todos os meios de comunicação. Marden ontem me disse sobre a revista Veja, uma publicação que traz essa questão novamente. Noticiário, diário, trata sobre isso. E, como não poderia deixar de ser, esse assunto também está em nossas igrejas. E, por isso, é relevante estudá-lo.
Agora, para a gente tratar de feminismo evangélico, e mais especificamente, né, do que significou e do que significa esse movimento, e das implicações, né, dos perigos, se é que existem, desse movimento nas nossas vidas, a gente precisa antes entender o que é o feminismo. E o que é o feminismo evangélico, né? Isso existe? É a mesma coisa? Quais são as diferenças, né? O que vocês acham antes da gente entrar na exposição? Alguém quer falar? Feminismo evangélico. Existe diferença? É a mesma coisa? Alguém falou? Não, está todo mundo caladinho. Oi? Não? Bom, então vou falar o que eu encontrei, né? Bom, achei um conceito inicial dizendo que o feminismo é um movimento político, filosófico e social que defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Entre mulheres e homens, na verdade, está nessa ordem, na definição. Pensando dessa forma, ou seja, olhando o feminismo apenas como algo que seja defender, buscar a igualdade de direitos, é difícil até a gente, de pronto, perceber se existe algum perigo nisso, né, nesse movimento. Que perigo poderia haver em defender a igualdade de direitos? Mas, à medida que a gente vai aprofundando o conhecimento e lendo um pouco mais sobre o que foi o movimento e o que é o movimento feminista, dentro e fora da igreja, a gente chega à conclusão que essa definição ela não reflete nem de perto, nem de longe, o que realmente significou e significa o feminismo ontem, hoje e no futuro, e também o feminismo evangélico. E aí a gente chega a uma definição, que é essa que está aí exposta para vocês, de que o feminismo, na verdade, é um conjunto de movimentos políticos, sociais, esqueci de passar, porque está aqui, mas não está lá. Está ótimo. É um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideológicos e filosóficos que têm como objetivo comum direitos iguais e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões opressores patriarcais, baseados em normas de gênero. A gente vê que daquele conceito inicial para esse tem uma grande distância. Mas o que é que tudo isso que eu acabei de ler quer dizer? Eu acho que o que a gente precisa reter é que o movimento feminista, na verdade, o feminismo, ele não é um movimento. Na verdade, ele não é um único movimento que busca a igualdade de direitos. Ele é um conjunto de movimentos que tem como ponto comum essa busca de igualdade, mas que alia a essa busca de igualdade uma série de outros objetivos sobre os quais a gente vai falar sobre algum deles hoje. Pensando sobre isso, fiquei pensando comigo, né, sobre o que seria relevante aprendermos sobre isso. Será que isso é realmente importante? E encontrei num texto do reverendo Augusto Nicodemos, chamado Feminismo Cristão, Como Tudo Começou, um alerta dele sobre a importância de nós cristãos nos dedicarmos a entender a pauta, né, a agenda do movimento feminista e de suas implicações para a igreja. Ele afirma que, no caso do movimento feminista, a sua história nos revelará que a ordenação de mulheres ao ministério, em alguns setores do movimento, é apenas um item de uma agenda muito mais ampla defendido por um setor bastante ativista do feminismo nas igrejas cristãs. Né? Então, pensei sobre isso. E, continuando ainda estudando, no preparo para a aula, eu tive acesso a uma palestra do reverendo Emílio Garófalo, né, onde ele estava ministrando na escola de pastores, se eu não me engano. O tema era Hermenêutica Cultural e o Ministério Pastoral. E nessa palestra, era a primeira palestra dele, de um conjunto de 10, ele mencionou o livro de Francis Schaeffer, que é O Deus que Intervém.
E comentando sobre o que Schaeffer ensinava, o reverendo Emílio fala: as ideias tendem a seguir um fluxo. O movimento de ideias segue a linha da filosofia, arte, cultura popular e igreja. Assim, as ideias surgem na filosofia, entre os pensadores e filósofos. Essas ideias, depois de alguns anos, vão parar nas artes, seja nas pinturas, na literatura, etc. E daí segue para a cultura popular, nos livros, nos filmes, seriados, noticiários. Né? E, na sequência, quando a gente menos espera, elas estão na igreja. E ele fala que a teologia do dia, na verdade, ela acaba sendo afetada pela cultura ao nosso redor. Né? E, por isso, é importante a gente se dedicar a entender essa agenda feminista e saber quais são os reflexos dela reais para a vida da igreja. Né? E, pensando nisso, eu me propus a fazer uma retrospectiva, até a sugestão foi do pastor Weber, fazendo um paralelo entre o que aconteceu e o que acontece ainda hoje, tanto no feminismo como no feminismo evangélico. Bom, pesquisando sobre feminismo, eu verifiquei que o movimento feminista ele pode ser dividido em três ondas mais significativas. Né? E essa primeira onda, ela, apesar de alguns autores sustentarem que ela teria acontecido muito antes do século XIX, né, fazem menção, referência a documentos publicados ainda em 1700. Então, o assunto não é novo, não. É bem antigo. Né? Na verdade, esse movimento só veio ganhar força no fim do século XIX e início do século XX, quando as mulheres conseguiram se organizar e buscar, nesse primeiro momento, a promoção da igualdade, não está dando para ver, né, nos direitos contratuais e de propriedade para homens e mulheres, na oposição a casamentos arranjados, então a preocupação da época era essa, e do direito de propriedade que os maridos tinham sobre as mulheres casadas e seus filhos. Então, nesse momento inicial, era esse o objetivo daquele grupo de mulheres que se organizou. Logo em seguida, houve a busca pelo poder político. Né? As mulheres se organizaram na busca pelo direito ao voto, poder participar da política, da escolha de seus representantes. E esse movimento, nessa época, passou a ser conhecido como o movimento das sufragistas. E logo em seguida, ainda nos anos de 1930, a mulher já tinha obtido uma melhor qualificação, um acesso maior à educação, e ela passou a entrar no mercado de trabalho de uma forma mais competitiva. Nesse primeiro momento, o feminismo evangélico ali está em branco, é porque ainda não havia uma manifestação expressiva desse movimento dentro da igreja evangélica. Mas isso não permaneceu dessa forma. Né? Eu espero que vocês consigam ver, mas está tão escurinho. Não, está horrível. Bom, eu vou falando. Bom, veio, então, a segunda onda, que foi ali nas décadas de 50, 60 e 70. E as mulheres inspiradas por Simone de Beauvoir, Beth Friedan e Kate Millett, elas lutaram para se inserir na conjuntura da sociedade e tirar a pecha de que mulher só serve para gerar filhos. Bom, como é que começou isso? Né? Ainda em 1949, houve um marco no movimento feminista, que foi a publicação do livro da filósofa francesa Simone de Beauvoir, que era O Segundo Sexo. Nesse livro, essa filósofa defendia o seguinte: as mulheres foram definidas e diferenciadas, tomando como referencial o homem, e não elas mesmas. Assim, o mundo pertencia aos homens e as mulheres eram o outro, não o essencial. E esta iniquidade do status sexual pode ser observada em todas as áreas da sociedade, incluindo a econômica, industrial, política, educacional e até mesmo em relação à linguagem. Segundo Simone, as mulheres foram forçadas pelos homens a se conformar e se moldar àquilo que os homens criaram para seu próprio benefício e prazer. Elas foram cerceadas num papel de Kusch, Kirche und Kinder, que em alemão quer dizer cozinha, igreja e filhos. E passaram, então, a lutar contra aquilo que elas entendiam que era essa pecha,
mulher só serve para ser esposa e ter filhos. Esse era um movimento, a filosofia da época. Vamos lembrar lá da palestra do Emílio, né? Foi lançada a ideia. Essa ideia, ela ficou mais assimilável quando Beth Friedan publicou o livro A Mística Feminina. Ela traduziu numa linguagem para as mulheres da época, principalmente porque ele versava sobre o papel da mulher norte-americana. O que Simone de Beauvoir queria dizer com tudo aquilo, né, que eu acabei de falar para vocês? E, a partir de então, elas passaram a ver que a libertação das mulheres requer mudanças estruturais profundas na sociedade. Ou seja, para ela se libertar dessa pecha de que só serve para ser esposa e ter filhos, ela tem que haver uma mudança estrutural profunda na sociedade. E, para isso, as mulheres precisariam ter o controle de suas próprias vidas, definirem-se a si mesmas e ditar o seu próprio destino. Elas tinham que ser donas delas mesmas. Né? E, no último momento desse período, vem a feminista, a autora de livros, Kate Millett. E ela fez algo que a Beth Friedan não tinha feito. Que a Beth Friedan falou que deu a esse dilema que a mulher vivia, ou seja, de dar uma definição a si mesma, de precisar se libertar, ela chamou que era um problema sem nome. E a Kate Millett diz, não, esse problema tem nome sim, e esse nome é patriarcado. Né? E aí, a partir daí, o patriarcado passou a ser a causa última do descontentamento das mulheres. Toda a infelicidade era decorrente desse modo de ver o mundo, patriarcalista. Por isso, só a destruição do patriarcado traria de volta a plenitude das mulheres. Era preciso destruí-lo. Nesse período ainda, tem um embrião da ideologia de gênero que foi se desenvolver nas ondas seguintes. Porque aí é que surge a máxima. Não se nasce mulher, torna-se uma. Né? Elas defendiam essa máxima. E aí está o embrião daquilo que hoje a gente está experimentando e daquilo que foi desenvolvido, na verdade, que não parou só nisso. Nessa segunda onda, a igreja não passou incólume. Né? E a gente tem um período marcado mais ou menos de 1952 a 1970, em que houve profunda mudança na estrutura da igreja. Começou a haver uma profunda mudança. Né? O reverendo Augusto Nicodemos, naquele mesmo texto que eu mencionei antes, né, Feminismo Cristão, como começou tudo, ele fala que esse movimento feminista cristão, ele teve o seu marco inicial com a publicação de uma obra de Catherine Bliss, em 1952 ainda. Né? Essa obra era, deixa eu só voltar aqui, intitulada O Trabalho da Mulher e o Status, aliás, o Trabalho e o Status da Mulher na Igreja. Né? E esse livro versava, na verdade, sobre as atividades, os ministérios nas quais as mulheres cristãs estavam comumente envolvidas. E a Catherine Bliss, ela observava que, embora as mulheres estivessem extremamente envolvidas na vida da igreja, a participação delas estava limitada a papéis auxiliares, tais como escola dominical e missões. E Bliss, com isso, chamou a atenção da igreja para a reavaliação de papéis homem e mulher na igreja, e particularmente em relação à necessidade de ordenação de mulheres. Está aí a origem dessa discussão que perdura até hoje. Né? E essa obra, ela foi produzindo seus efeitos. E as mulheres passaram, então, já em 1961, a se organizar, e as mulheres cristãs, a se organizar e a verbalizar que esse descontentamento que elas estavam com esse tratamento diferenciado, mesmo dentro da igreja. Logo, seguindo a isso, elas concluíram que a mulher não quer desempenhar serviços de menor importância. Né? Estou só fazendo as afirmações, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E, diante desse movimento que foi crescendo e ganhando corpo dentro e fora da igreja, em 1961, o Concílio Mundial de Igrejas, ele publicou um documento chamado Quanto à Ordenação de Mulheres.
E ele chamou as igrejas afiliadas, né, desse Concílio Mundial de Igrejas a um reexame de suas tradições e leis canônicas. Se curvou ao movimento, né? E nessa reavaliação, nesse reexame, iniciou-se uma série de ações para acabar com a exclusividade da liderança masculina, como se essa liderança fosse uma construção e não uma ordem, um ensinamento bíblico. E aí nós passamos para a terceira onda, porque o que já estava complicado não terminou aí, né? O feminismo ele chegou na terceira onda, isso secular. Travou. Cláudio, você consegue passar daí? Tá aqui. Passou muito. Isso. O feminismo secular, ainda falando dele, a partir da década de 90 em diante, começou a desenvolver aquilo que foi aquela ideia embrionária, de que não se nasce uma mulher, torna-se uma. Por quê? Porque ele tentou entender quais as razões para a mulher ser discriminada, quais as razões para a mulher ser tratada de forma diferente na sociedade. E, dentre várias respostas, a questão do gênero foi uma das que ganhou mais força, né? Eles entenderam que a ideia de que o gênero masculino e feminino são apenas construções históricas e sociais era a resposta para esse problema. E, para uma parte dessas feministas, a diferença entre homem e mulher, como uma questão biológica, como sendo algo da natureza, não era só um problema, né, a ser resolvido. Na verdade, elas diziam que ela era a raiz da desigualdade social entre eles, razão pela qual deve-se acabar com a construção de gênero homem e mulher. Então, ainda no século passado, isso já era a pauta das feministas, né? E essa ideologia, ela não ficou fora da igreja. Ela entrou em alguns segmentos da igreja, no movimento também do feminismo evangélico, em que, negando a autoridade da Bíblia como palavra de Deus, passou-se a uma série de práticas e de atitudes que eram contrárias, na verdade, à palavra, aos ensinos da Bíblia, né? Ela, aceitando algo que tinha tornado, na verdade, o feminismo, falando um pouco do feminismo em geral, ele foi institucionalizado na terceira onda, né? Os governos, a sociedade civil tem se organizado, foram leis publicadas, existem normas, diretrizes em relação à questão da ideologia de gênero, em relação à questão da diversidade, né? No Brasil, já há mais de 10 anos, quase 15 anos, a questão do feminismo é uma política pública, né? Hoje nós temos uma Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. E dentro dessa secretaria tem uma coordenação que se trata só da diversidade. E quando eu falo em diversidade é porque se reinterpretou o que é feminino. Então, feminino pode ser a mulher, feminino pode ser o transgênero, feminino pode ser a lésbica, feminino pode ser uma série de coisas. E, por isso, dentro da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, tem uma coordenação só para essa finalidade. E essa ideologia entrou também nas nossas igrejas, né? E, dentro da igreja, o que a gente pode ver de mais relevante para se falar? Que, a partir dessa necessidade de se reinterpretar o que é feminilidade, né? O que é feminino, parte das mulheres cristãs também passou a reinterpretar. E passou a rejeitar a feminilidade e os papéis definidos por Deus como sendo femininos, e passou a dizer que isso tudo tem que ser reinventado. A partir de então, cresceu o movimento pela aceitação do homossexualismo, inclusive com a realização de casamento gay e ordenação de homossexuais. Houve uma reinterpretação da Bíblia para adequá-la aos novos tempos. Nessa reinterpretação, a gente pode citar, mais à frente eu vou falar um pouco mais,
que até mesmo a reescrever a Bíblia para que fossem eliminados dela, chama-se Bíblia Inclusiva. Todos os termos que fossem masculinos, foi feito. Né? Mas as mulheres dentro da igreja, assim como as de fora, elas não se limitaram a buscar igualdade, no sentido, nós vamos ser ordenadas também. Elas passaram a defender uma parte que se chama do feminismo radical, passou a defender, na verdade, a superioridade da mulher. A mulher está melhor preparada para a liderança. Por quê? Se o homem, que é guerreiro, né, provedor, ele mata e tira a vida, o argumento é esse. Veja bem, a mulher, ela gera a vida. Aquela que conduz a vida dentro de si é mais adequada para definir a religião e conduzir seus cultos. Essa é a pauta atual do movimento feminista cristão, uma parte dele. Né? Porque dentro do feminismo cristão também nós temos várias vertentes. Né? Bom, feito tudo isso, dito, isso aí é um resumo, de uma forma bem limitada. O que a palavra de Deus nos diz a esse respeito? Quais as consequências da entrada deste pensamento e prática, na verdade, porque ele não está só nas ideias, né? Ele está na prática, na igreja. E seguindo um pouco daquela lógica da aula passada, eu comecei apontando que o primeiro ponto a ser destacado é o abandono da inerrância bíblica. Ou seja, a gente, diante de tudo que eu falei, não é difícil a gente concluir que para se aceitar e para se aplicar às ideias feministas, tal qual elas foram expostas aqui até agora, é inquestionável que a gente precisa deixar de crer que a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. É necessário deixar de crer que ela é a nossa única regra de fé e prática. É necessário deixar de crer que ela toda ela é inspirada por Deus. Né? Eu coloquei aí o texto, né, que eu já falei que gosto muito, que está em 2 Timóteo 3, 16, 17. A linha da igreja que defende essa questão, ela se esquece ou ignora mesmo o que está escrito aí, de que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Wayne Grudem, né, num livro chamado Feminismo Evangélico, ele faz comentários sobre um estudo do sociólogo Mark Chaves, publicado pela editora, né, da Universidade de Harvard. E, nesse estudo, ele traça a história da ordenação de mulheres em várias denominações nos Estados Unidos. E eles afirmam que existe um padrão de relação entre as principais correntes das denominações protestantes, cuja liderança é dominada pela teologia liberal, ou seja, que rejeita a autoridade da Bíblia, e a ordenação de mulheres. Então, não é que toda a igreja seja liberal, mas existe um padrão de relação entre o liberalismo teológico e a ordenação de mulheres. E esse é um precedente perigoso, porque se nós não crermos na inerrância da Bíblia, na infalibilidade da Bíblia, nós corremos o risco de acomodar no corpo de Cristo tudo aquilo que nos foi imposto pela cultura, pela sociedade, pelo pensamento dominante da época. Né? Mas esse é um ponto só. O segundo ponto, deixa eu ver se voltou a funcionar. Está lá já. É que, não sendo a Bíblia a palavra de Deus, é possível reinterpretá-la para moldá-la às demandas do mundo moderno e ao seu leitor. O que quer dizer isso? Que, por não crerem que a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós, eles acabam aceitando a ideia de que ela precisa ser interpretada, levando em conta o contexto em que seus textos foram escritos e até mesmo a pessoa que escreveu. E aí, dependendo disso, eu vou aplicar ou não esse ensinamento, né, onde eu estou, na minha vida, na minha igreja. E para se adequar a essa nossa sociedade, essa demanda da sociedade de que homens e mulheres são iguais em tudo, inclusive nos papéis que foram definidos para eles desempenharem, e que, segundo as feministas, esses papéis não foram atribuídos por Deus, mas pelos homens,
e pela mentalidade capitalista dominante, né? Essa expressão está dentro das nossas igrejas. E tudo isso tem que ser revisto. E elas viram as costas para o complementarismo, que a gente já falou nas aulas passadas, e abraçam o igualitarismo, que é a doutrina segundo a qual não há diferença no exercício dos papéis. Homem e mulher podem desempenhar qualquer papel que lhes for entregue, não por Deus, mas por qualquer pessoa. Né? Se eu tenho capacidade, eu posso. Se eu estou disposta, eu posso. Né? E é bem verdade, né, que e esse é um argumento das feministas, que em Gálatas 3:28, né, Paulo diz que não há homens, mas nem mulheres, nem homem nem mulher em Cristo. Vamos lá ler? Gálatas 3:28. Destarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Mas pensando nesse texto, será que Paulo está falando realmente de que ali estava abolida toda a questão da submissão da mulher, que foi estabelecida lá antes da queda, né? Não tem nada a ver com o pecado? Será que Paulo está falando sobre a igualdade de funções, que a partir dali, tudo que foi determinado antes da queda também foi revogado por Deus? Não. Né? Paulo, na verdade, ele está falando da unidade do corpo de Cristo. Né? E ele deixa isso claro no verso seguinte, quando fala que, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, ele fala que em Cristo, nós, né, homens e mulheres, tanto aqueles, né, que não estavam sob a promessa, como aqueles que passaram a ser herdeiros, tinham acesso à salvação. Foi isso que Paulo quis dizer com esse texto. E ele é utilizado pelas feministas para defender a questão do igualitarismo. Né? Outro ponto que também não merece, que merece ser melhor entendido, é que essa inferioridade dita pelas feministas, né, ela não está na Bíblia. Né? Quando se fala de inferioridade, por exemplo, quando Deus fala que a mulher foi feita por causa do homem, pois não era bom que o homem estivesse só, Deus não está dizendo, não está tornando a mulher inferior em dignidade e em valor. Afinal, homem e mulher foram criados à sua imagem e semelhança. Né? E Paulo também deixa isso claro lá, a gente já fala-se tanto que Paulo, né, deixa a mulher numa condição de inferioridade, mas lá em 1 Coríntios 11, né, versículos 11 e 12, ele está falando sobre acerca do véu, numa outra situação, mas nos versículos 11 e 12 ele fala que no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Né? E esse valor, ele também está expresso quando Deus, lá em Gênesis, fala que a mulher é auxiliadora idônea. Eu já mencionei isso, mas eu vou ler alguns textos de quando esse termo idôneo, né, de auxílio idôneo, que é a aésia, que é mencionado em Gênesis, que é usado em Gênesis, ele é aplicado também ao auxílio de Deus ao homem. A gente pode ler isso em Salmos 146:5, em Salmos 30:10 e Hebreus 13:6. Bom, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Esse auxílio é o mesmo lá da auxiliadora idônea, cuja esperança está no Senhor. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Esse auxílio é o mesmo também. Assim, aí no Novo Testamento, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Esse auxílio é o mesmo. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Está lá em Hebreus 13:6. Além disso, outro ponto a ser destacado é que quando, lá em Atos 6:1-7, 1 Timóteo 3, em Tito 1, Deus estabelece papéis que devem ser desempenhados especificamente pelos homens, né, os cargos de oficiais, né, o oficialado, de presbíteros, o ministério de pastores e de diáconos. E quando se faz referência também em Efésios 5, 21, 23, a relação entre a igreja e a família, onde Paulo fala que aquele que é líder, né, que exerce a liderança na família também deve ser, aquele que é cabeça na família também deve ser liderança na igreja. Deus não está dizendo que esse papel reservado ao homem é mais importante do que o papel que ele reservou para a mulher.
Ele está só dizendo que cada um tem que fazer o seu papel, porque se todo mundo fizer aquilo que ele tem para nós, se cada um fizer aquilo que foi determinado por ele para ser feito, o plano dele vai ser bem realizado, vai chegar a uma perfeita execução. É que a lógica de Deus, diferente da nossa lógica, ela é diferente da nossa lógica, né? Ela é a lógica do que o primeiro é aquele que serve, né? E está lá em Mateus 20, 26 a 27, quando Jesus fala que não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Aí é uma afirmação minha que importante, relevante para Deus, é servir, fazendo exatamente aquilo que Deus nos chamou e nos capacitou para fazer. Nada mais, nada menos. Né? O quarto ponto é que tem justificado a rejeição da autoridade bíblica e a necessidade de sua reinterpretação por entenderem as feministas que a Bíblia, o cristianismo, é sexista, é machista. A cultura machista, não a bíblica, aproveitou-se de elementos da identidade feminina para caricaturar a mulher como inferior, quase que não sai. Né? Ou seja, não é a Bíblia que fez isso, mas o machismo que há mesmo no meio dos cristãos que fez isso e que colocou a mulher, às vezes, num papel de inferioridade. Jesus foi um que lutou pela igualdade das mulheres, pela dignidade das mulheres em todo o seu ministério. Né? E apenas para citar alguns exemplos, a gente pode falar de quando Jesus confrontou a cultura machista da época, né? Escolhendo mulheres para andar com ele, em Marcos 15, 40, 41. Jesus, ele falou respeitosamente à mulher samaritana, oferecendo a ela salvação, mesmo estando ela na condição dela, que já era o 5º divórcio, se eu não me engano. Está lá em João 4, 42. Jesus, ele livrou a prostituta da morte, como a gente vê na história da mulher flagrada em adultério. Né? Então, Jesus, ele promoveu a dignidade da mulher, na verdade. Porque homem e mulher são dignos. E ele não promoveu em relação ao homem também. Porque para Jesus, para ele, homem não é apenas uma construção histórica. Há uma identidade masculina na visão cristã. Igualmente, mulher não é apenas uma construção social. Mulher tem uma identidade feminina própria. Né? Nosso tempo está corrido e eu vou só sugerir a leitura para vocês, que eu ia ler um texto do Tim Keller em A Era do Ceticismo, em que ele fala justamente sobre isso, que apesar de se argumentar de que a Bíblia é machista, que o Novo Testamento, principalmente nas cartas paulinas, ele adota uma postura machista, ele fala que, na verdade, o cristianismo foi uma religião que acabou com várias práticas que excluíam a mulher, que deixavam a mulher numa condição de realmente inferioridade da época, da sociedade greco-romana da época. E aí eu vou sugerir essa leitura e vou passar para a gente poder concluir dentro do nosso tempo. Né? E o último ponto que eu queria destacar é que, quando a gente relativiza a palavra de Deus, a gente se expõe, há uma clara exposição a novas doutrinas. Quando a gente relativiza, né, diz que não é bem assim, que está escrito na Bíblia, a gente admite uma nova interpretação de seus ensinamentos, a gente mina a autoridade da palavra de Deus, ficando mais exposto à assimilação de novas doutrinas. Wayne Grudem, no mesmo livro que eu já citei, O Feminismo Evangélico, ele fala que em denominações mais liberais tem sido observada uma sequência quase previsível. E a sequência é essa: de deixar de crer na inerrância da Bíblia, aprovar a ordenação de mulheres, abandonar os ensinos da Bíblia sobre o homem como cabeça no casamento, excluir os clérigos que se opõem à ordenação de mulheres, aprovar o comportamento homossexual como moralmente válido em alguns casos e aprovar a ordenação de homossexuais e colocá-los também em postos de alta liderança, que seria o complemento dessa afirmação. Esse livro não é da agora, não. Né? Ele já tem mais de uma década. E isso já era presente quando ele o escreveu. Mas a pauta feminista ela não parou por aí. Nós temos outros exemplos de exposição, como aquele que eu já citei, que foi a questão de rever a Bíblia
a própria linguagem usada na Bíblia para excluir dela toda marca masculina, né? Seria a Bíblia da linguagem inclusiva, ou seja, quando não se pode mais referir a Deus como Pai. É Deus e pronto, não existe Pai. Jesus não pode ser chamado de Filho de Deus, mas a criança de Deus. Né? Então, nós estamos chegando a esse ponto. Outras situações também, assim, que eu chamaria até de absurda, revelam, na verdade, o completo desconhecimento de Deus de algumas dessas feministas, de todas, vamos generalizar, mas de algumas delas. E aí eu vou ler esse daqui, que é uma feminista cristã, Mary Daly, que estava da Faculdade de Teologia da Universidade de Harvard. Ela fala assim, indo direto ao assunto, proponho que castremos o cristianismo e joguemos fora os frutos da sua arrogância masculina. Os mitos do pecado e da salvação, que são simplesmente sintomas diferentes da mesma doença. Minha opinião é que a ideia de que a salvação veio ao mundo exclusivamente através de um salvador masculino perpetua o problema da opressão dos homens sobre as mulheres. O que está acontecendo hoje, ou seja, o movimento feminista, é que as mulheres estão se rebelando para castrar o sistema masculino que as castra e coloca Deus como pai de todas as pessoas. Então, nós estamos chegando a esse ponto. Né? Eu acho que é nisso que nós devemos estar atentos. Algumas femininas mais radicais, elas declaram que isso é assim, e isso tem sido aceito em alguns lugares, de que a Bíblia não é confiável, que, na verdade, a história das mulheres de hoje, das mulheres da modernidade, elas têm que ser incluídas na história da Bíblia para que ela possa valer de verdade. Bom, diante de tudo isso, só para concluir, fechar e, assim, mais uma vez dizer que nossa pretensão não é esgotar, mas é convidá-los para uma reflexão mais profunda sobre o assunto, né? Nós vemos que a pauta é essa, que nós precisamos estar preparados para respondermos à luz das Escrituras, sempre que nós formos confrontados com questões que estão sendo tão assimiladas pela nossa sociedade, impostas, né, na verdade, pela cultura do nosso tempo. Nós precisamos estar preparados e também ensinar os nossos filhos a se prepararem para andar na contramão. E como é que a gente se prepara? A única forma de estar preparado é conhecer a Bíblia. E nela crer como sendo a inerrante e infalível palavra de Deus. Crer que, sem qualquer esforço hermenêutico, né, de interpretação, ali a gente vai encontrar a resposta para todas as questões que a gente precisa enfrentar nos dias maus. Né, nos dias maus. E eu vou concluir com esse texto de John Muller, que está em Um Chamado para a Coragem, Masculinidade e Feminilidade na Bíblia. Ele fala que, por sua vez, a palavra de Deus é o que é. Fundamento para o cristianismo. Fundamento único capaz de dar explicação e sentido aos dilemas humanos. E está tudo lá. Não há nada de novo. E se queremos viver o evangelho da graça, os novos nomes para os pecados antigos terão de ser ditos na especificidade da verdade cristã, e não na adesão a dogmas seculares com aparente legitimidade. Se há dívida, o resgate dos princípios bíblicos será sempre o melhor caminho. E isso não é ser feminista. É ser cristã para um mundo de inquietações em torno da mulher e do homem. É ser cristã com olhos de redenção e não de desconstrução nos moldes seculares. Vale resgatar antes de considerar o feminismo como uma nova aposta para a redenção da mulher e do homem. Né? Que Deus, né, na sua abundante graça, Ele nos permita assimilar e aplicar esta palavra em nossos corações e em nossas vidas. Amém. Curvar as nossas cabeças. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por esta manhã, por estar em tua casa, ouvindo da tua palavra e nela refletindo. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale aos corações de todos que aqui estamos, e que possamos, a partir dessas reflexões, transformarmos, ó Deus, aquilo que em nós não está de acordo com a tua palavra. Refletirmos sobre aquilo que precisa voltar, ó Deus, às origens, para que possamos viver o evangelho da graça, Senhor. Fala conosco e age em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém.